Opa, esse episódio ele ocorreu há uns 45 anos, aproximadamente, e foi dentro de um ônibus urbano do Rio de Janeiro, mais ou menos parecido com esses que estão atrás de mim aqui. Era um sábado à noite, né? Porque eu tinha 17 para 18 anos, estava voltando para casa, do centro do Rio para casa, né? E aí entrei pela porta de trás. Antigamente você entrava pela porta de trás, dava o dinheiro, um ticketzinho de papel para o cobrador e escolhia um lugar para sentar, ou então ia em pé se tivesse cheio o ônibus, né? E o motorista ficava lá na frente, com a porta de descida dos passageiros ao lado dele, né? Aí eu entrei e sentei perto do cobrador, no banco bem perto de onde estava sentado o cobrador. Havia três rapazes bem ruidosos, animados, pareciam estar vindo de uma festa, né? E em determinado momento entrou mais um passageiro, um senhor na faixa dos 55, 60 anos, eu suponho, né? Franzino, parecia debilitado até, né? E ele pediu ao cobrador se podia passar por baixo da roleta, porque estava sem dinheiro, né? E aí o cobrador falou que não, de jeito algum, não podia. Se ele quisesse, pulasse a roleta. Algo inviável, que a roleta era alta, né? E o senhorzinho ali não ia conseguir mesmo, né? Ele insistiu, né? Aí o cobrador respondeu mais duramente, e nisso os rapazes, principalmente um que era mais forte, faixa dos 20 e poucos anos, né? Meio que levantou-se assim, tomando partido, né? Assumindo as dores do cobrador ou da empresa, ameaçada de ter uma passagem não paga, né? Gravíssimo isso, né? Eu já tinha visto situação parecida, né? Mas ali foi particularmente tenso o que aconteceu, porque o motorista fingiu que nada estava acontecendo, né? E os outros passageiros até acompanharam assim, mas também não querendo se envolver, e eu fiquei pensando, "Pô, isso não vai dar certo." Que o rapaz mais forte deles, três, meio que levantou-se mesmo, aproximou-se um pouco mais da roleta e fechou a mão, o punho ali, fechado, braço retesado, e demonstrou para o cobrador que estava do lado dele. E meio que sugeriu que deixasse o cara passar por baixo. E a intenção era clara, de agredir o senhorzinho, né? Um cara que era duas vezes maior que ele, né? E eu ali pensando, caramba, o que que eu posso fazer? Não me ocorreu, estupidamente, eu tinha tomado uma cervejinha, talvez isso tenha contribuído, estava cansado de uma semana intensa de estudos, atividades, e aí, no limite ali, quando o negócio ficou tenso mesmo, começando uma discussão e o senhor ameaçando passar por baixo, um passageiro, outro passageiro que estava lá na frente, um homem jovem, na faixa dos 30, 30 e poucos anos, dirigiu-se rapidamente em direção à roleta e falou: "Eu vou pagar a passagem dele." Aí isso foi uma ducha fria no cobrador e também, mais ainda, no rapaz que estava querendo ali fazer alguma catarse agressiva, né? E ali foi desmobilizado e ficou contrariado nitidamente, né? Aí eu fiquei pensando, caramba, será que vão agredir o homem que está querendo pagar a passagem? Aí o homem falou: "Ó, não tem mais porquê aqui, eu estou pagando a passagem dele, está aqui o dinheiro." Estendeu o dinheiro para o cobrador, né? "Pode ficar com troco, inclusive", falou. Eu já passei por uma situação dessa e houve quem me socorresse, porque eu esqueci a carteira em casa, precisei. E eu já tinha visto também cobradores mais gentis, mais humanos, digamos, generosos, né? Que haviam procurado ajudar o passageiro em dificuldade. Mas ali não, ali eles estavam querendo tripudiar, humilhar
agredir mesmo uma pessoa nitidamente fragilizada, né? E aí o senhor passou e o passageiro que pagou a passagem falou: pode sentar do meu lado lá que eu vou com o senhor até o ponto em que o senhor for saltar, a gente vai conversando, né? Já estava bem perto do destino final de todos, né? E eu falei alto assim, me aproximando também deles e para todos ouvirem. Foi o máximo que eu consegui fazer, né? Foi um exemplo de coragem assim que me contagiou de tal maneira que eu até acredito que eu já tivesse uma propensão, né? Até por influência de meus pais, avós, né? A ter gestos nobres, corajosos, mas ali eu fiquei realmente apreensivo. É, magro e sem experiência de luta, acabou que eu não tive tino, né? Mas a partir da atitude, do gesto daquele outro homem, daquele outro cidadão, passageiro, eu comentei: se ele não tivesse dinheiro, eu teria aqui para pagar a passagem também, para mostrar uma união ali de forças, né? E felizmente ficou nisso, né? Ainda fiquei um pouco apreensivo, eram 3 ali contra 2,5, ou 2, né? Se somasse o senhorzinho, eu e o passageiro benfeitor, né? Mas ficou essa lição, esse exemplo, a meu ver, extraordinário, né? Que me inspirou o restante da vida, assim como muitas outras situações que foram surgindo na jornada, mas essa especialmente me marcou e eu nunca esqueci. Muito obrigado ao passageiro que tomou aquela atitude corajosa e humana, e obrigado a todos vocês que acompanharam a narrativa aqui desse episódio tão marcante e relevante na minha vida. Um abraço, até a próxima.